Esses dias aconteceu uma porrada de coisa aí no mundo e eu tenho certeza que você deve ter acompanhado isso, seja por um aplicativo no seu celular, seja pela rede social que você usa, ou seja pelos jornais assistindo ele. Qual é o ponto em que eu quero chegar? Você prestou atenção no que o brasileiro vem discutindo a respeito dessas tragédias? O brasileiro está muito mais preocupado em definir se o nazismo é de direita ou se o nazismo é de esquerda, do que em definir, do que em expressar o quão idiota, o quão desprezível é esse tipo de ideologia. O brasileiro está muito mais preocupado em dizer que a liberdade de expressão dessas pessoas elas devem ser cerceadas, do que em dizer que essas pessoas elas devem ser ouvidas e que tudo isso deve ser discutido com elas para que essa ideologia seja retirada da cabeça delas. Ou você acha que isso tudo foi disseminado porque todo mundo sempre prestou atenção neles? Não, eles tinham esse pensamento medíocre e as pessoas deixaram de escutar o que elas tinham para dizer. Então elas se juntaram com outras pessoas que seguiam o mesmo pensamento torto delas e criaram um grupo e saíram então para manifestar. Isso é um dos parâmetros para a gente tirar o quão a sociedade vem dado as costas umas para as outras ao longo desse desenvolvimento. Não é porque a gente está se desenvolvendo tecnologicamente em questão de conhecimento, que a sociedade hoje em dia vem ficando cada vez mais crítica, pelo menos de um lado da moeda, que a gente tem que se afastar uns dos outros ou deixar de se importar uns com os outros. O brasileiro tá ligando muito mais pro pensamento que ele tem, em disseminar o pensamento que ele tem, do que em escutar o outro e ver se aquilo ali pode agregar em alguma coisa para ele. Politicamente falando, o brasileiro tem vestido uma camisa como se política fosse futebol e saído para ou agredir verbalmente ou fisicamente outra pessoa pela ideologia que ela possui. Se você faz faculdade, você sabe muito bem do que eu estou falando. As pessoas elas criam um tipo de ideologia ou elas acabam seguindo algum tipo de ideologia, seja ela de esquerda, seja ela de direita, e aí ela veste uma camisa para dizer, não, a partir de agora eu sou assim. E quem não for assim, eu vou tentar convencer que ele tem que ser assim e pronto. E aí elas não fazem uma discussão sadia para que cheguem em um consenso. Para dizer, não, eu convenci fulano de tal, ou fulano de tal me convenceu. É mais pro lado de eu vou convencer fulano de tal a todo custo. E eu não vou escutar o fulano de tal tem a dizer. Afinal, a minha ideologia é a correta, eu simplesmente vou lá e vou dizer para você o que eu acho. E o que eu acho é lei e acabou. Quando na verdade não é assim. Se você parasse para discutir com uma pessoa e escutar o que ela tem para te dizer, seja esse posicionamento de esquerda, seja esse posicionamento de direita, se você parar para escutar aquela pessoa, talvez o que ela tenha para te dizer agregue para você de alguma maneira. Se aquilo ali não agregar para você, você pode fazer com que o pensamento daquela pessoa seja enriquecido com o que você tem a oferecer, não quando você chega para impor a sua ideologia. Mas se você é o tipo de pessoa que acredita que o pensamento de esquerda ou o pensamento de direita deve ser lei, e você sai procurando no Facebook alguma postagem para discutir, para agredir verbalmente uma outra pessoa e dizer que o pensamento dela tá errado, que ela é ridícula, isso e aquilo, e não para tentar agregar na vida daquela pessoa, para escutar o que ela tem a te dizer, sabendo que você também pode mudar, vocês acabam se assemelhando de certa maneira com esses grupos radicais. Não dizendo que você vai sair também e vai se explodir no meio de várias pessoas para tentar provar que a ideologia de esquerda ou de direita é a ideologia correta. Mas se você impõe seu pensamento ao pensamento de outro sem escutar nem mesmo o que ele tem a dizer, você não é tão diferente assim daqueles grupos de pessoas que fazem isso. É a mesma coisa que você tentar discutir religião. Cara, cada um tem a sua ideologia. Não é porque eu sou católico que você tem que ser católico também. Não é porque aquela pessoa ali é espírita que eu tenho que ir lá e rechaçar ela, dizer que tudo em que ela acredita tá errado, porque a minha família foi criada de um jeito diferente, porque eu tenho um pensamento diferente, você tem que ter também. Não é assim que a banda toca, não é assim que o Brasil vai pra frente. Não é vestindo uma camisa, não é adotando uma ideologia só que você vai fazer com que o Brasil mude. O jovem de hoje em dia está tão desinteressado por política por causa disso. Toda vez que alguém vai tentar discutir política, dá briga. É muito difícil você tentar estabelecer uma discussão sem que isso gere uma briga, sem que isso gere
efeitos na própria relação que as pessoas têm. Às vezes amigos discutem política e acabam brigando e deixam de ser amigos, sendo que eles poderiam muito bem tentar agregar uma coisa um pro outro ou tentar pelo menos aceitar que o outro não é igual a ele. Milhares de pessoas já passaram por isso, acredito eu, de perderem amizades por conta de discussões políticas, e toda essa continuidade de brigas e discussões fez com que o brasileiro acabasse se importando cada vez menos com a política, e hoje em dia a gente vê esse tanto de tragédia, esse tanto de aberração aqui no Brasil. Gente roubando nosso dinheiro, a sociedade como um todo hoje em dia está corrupta. E eu não estou generalizando e dizendo que todo mundo é corrupto. Você bem sabe, você bem conhece alguém que em algum momento estacionou o carro em uma vaga de idoso. Alguém que estacionou o carro na vaga de idoso está roubando a vaga de um senhor que poderia chegar lá e colocar o carrinho dele lá, um senhor já de uns 65 anos, porque o cara de 23 estava com pressa, precisava ir para o serviço e parou no supermercado para comprar uma besteira para comer. Viu a vaga de idoso e lá estacionou. E eu posso te dar inúmeros outros exemplos. Isso é corrupção, sim. Isso é você roubar a vaga, a oportunidade de uma outra pessoa que ela tinha por direito ou tinha por lei, sim. Então a gente tem que parar de acreditar que tudo isso é uma besteira. Que corrupção é o que está acontecendo lá em cima só. E não é. Corrupção ela está acontecendo aqui embaixo e ela está em todos os lugares. A corrupção ela já está disseminada no Brasil como um todo. E a gente tem que aceitar isso para que a gente possa mudar isso. A partir do momento que a gente enxerga algo de errado, a gente muda. Se a gente procurar não enxergar, se a gente não vê o que está acontecendo, a gente não vai mudar. E isso também se aplica a essas manifestações que vem acontecendo no mundo todo. Se você não enxerga aquelas manifestações, se você não enxerga aquilo que está acontecendo, você não muda aquilo que está acontecendo. Então, se você cerceia a liberdade de expressão daqueles caras para eles saírem e mostrarem para o mundo a besteira que eles estão fazendo, o mundo vai ficar cego e não vai poder dizer para eles que o que eles estão fazendo é errado, e eles vão continuar fazendo isso. Então, vamos ser mais tolerantes politicamente, vamos parar de pensar que política é futebol, que política não é futebol, vamos parar para escutar o que o outro tem para dizer, porque aquilo pode agregar na sua vida, sim. E vamos parar de priorizar essas discussões de que se uma coisa é de direita ou se uma coisa é de esquerda, e parar para olhar para aquilo que foi feito, para ver se aquilo que foi feito é bom ou é ruim. Porque aquilo que foi feito, se for bom, independentemente de ter vindo de uma base de esquerda ou de uma base de direita, porra, aquilo ali é bom, vai fazer bem para nossa sociedade. Então por que a gente tem que retirar aquilo dali, certo? Vamos começar a questionar as coisas, vamos parar para analisar e também vamos parar para escutar o que a outra pessoa tem para dizer e agregar na vida de vocês. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Se inscrevam no canal, porque vai me ajudar muito. Estou começando o canal agora e eu vou trazer muitos assuntos para tratar aqui. E é isso, galera. Valeu!